Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas. Nesse vídeo de hoje aqui falarei para vocês sobre a educação na Idade Média. Esse vídeo eu estou fazendo com base em uma sugestão da Juliana, que é uma das fãs do canal. E o que eu posso dizer, a primeira coisa para podermos começar a falar sobre a educação na Idade Média é que não dá para comparar com a educação de hoje, porque o propósito das duas de existir é completamente diferente. Então fica meio bizarro comparar uma com a outra, entendem? É o seguinte, naquela época, a primeira coisa que eu vou adiantar pra vocês é que educação não era uma coisa uniforme. Tipo, não é todo mundo que ia aprender as mesmas coisas, ou que teria necessidade de aprender as mesmas coisas. Não é que nem hoje, tipo, que todo mundo aprende a ler, a escrever, aprende matemática, aprende história, geografia, coisa assim. Não, naquela época, a educação era uma coisa muito diferente, assim, porque depende do que você fosse ou do que você estivesse destinado a ser, ela seguiria por um caminho. Então, por exemplo, a educação que o filho mais velho de um nobre receberia seria diferente do que o segundo filho receberia já. Completamente diferente. E seria mais diferente ainda do que o terceiro ou o quarto, ou coisa assim. Ou do que uma filha, ou do que, sei lá, o filho de um não nobre. Então vamos ao que interessa. O que era a educação de cada um? O que poderia haver na educação na Idade Média? Poderiam haver, tipo, aprender a lutar e a se defender. Poderia haver aprender a escrever e a ler, que nem hoje. E talvez aprender técnicas matemáticas, coisa assim. Poderia haver aprender alguma outra arte, assim, fosse considerada útil para produzir alguma coisa. Por exemplo, aprender a forjar, aprender a costurar, sei lá, aprender um monte de coisa assim, trabalhos produtivos. Poderia haver também, tipo, dentro do conceito de educação, aprender sobre religião. Isso era uma coisa muito importante. Acho que esse é o único tipo de educação que talvez fosse razoavelmente comum, assim, entre pessoas muito diferentes. Todos que seguiam a mesma religião aprendiam sobre ela, de alguma forma, muitas vezes de formas parecidas. E, sei lá, poderiam haver muitas outras coisas também. Mas isso é uma noção básica, são só alguns exemplos, tá? E agora que eu falei o que poderia haver de aprendizado dentro da educação, na Idade Média, vou falar sobre como esse aprendizado poderia chegar à pessoa. O primeiro deles é por meio da família. Sim, não haviam professores que nem há hoje, não havia escolas, instituições assim dessa forma como há hoje, naquela época. Então, a principal responsabilidade da educação cabia à família do indivíduo, assim. Por exemplo, tipo, se eu tivesse meus filhos, eu que teria que educá-los na Idade Média. Pelo menos essa seria a minha obrigação como pai, por exemplo. Ensinar a lutar, ensinar outras coisas também. A segunda forma de receber educação vinha da religião, dos sacerdotes, da igreja, que essa era uma forma também razoavelmente comum, tanto entre os mais milionários, assim, os mais ricos, os mais nobres, ou os grandes chefes de guildas e corporações, quanto aos camponeses e aos mais humildes. Porque a igreja estava aberta para todos. Não só a igreja, mas tipo, em religiões que tivessem algum sacerdócio ou alguém que se responsabilizasse pelo ensino religioso, provavelmente aceitaria de todos os tipos de pessoas que fossem da mesma religião para ensinar. Além disso, havia uma terceira forma de receber aprendizado, que era através do trabalho. Sim, a pessoa que te contratava ia querer te ensinar para que você pudesse produzir melhor. E assim pudesse dar um retorno a ela também. Além de poder ser um grande aliado dela dentro da corporação para poder, assim, tipo, vocês dois fortificarem dentro da cooperação e a cooperação da corporação e a corporação se fortificar em relação às demais. Então isso era visto como uma troca benéfica. Esse sistema era chamado do sistema de mestre e discípulo. E isso era uma coisa razoavelmente comum na Idade Média, principalmente entre os não nobres, assim. Lógico, variaria muito dependendo do tipo de corporação e se você não tivesse em uma ou se tivesse. Mas, por exemplo, o aprendiz ferreiro, ele se dedicava ao máximo para aprender com o ferreiro mestre dele, porque assim ambos ganhavam, de certa forma. Um ganhava o conhecimento e poderia trabalhar com isso no futuro, e até poderia formar uma corporação junto com o mestre, e o mestre ganhava o retorno do trabalho dele também. Então, tipo, ambos ganhavam. E eu acredito que são essas três formas, assim, que devem existir outras até, mas as outras não tiveram tanta influência ao longo da Idade Média na educação das pessoas quanto essas três. Lembrando a ordem: família, religião, trabalho. E agora que eu falei tudo isso, você está se perguntando, mas por que é tão diferente de hoje? Porque é o seguinte, naquela época a educação tinha uma única finalidade: te preparar para o que você ia fazer. Hoje a educação tem outras utilidades também. Dentre elas está a de fazer você acreditar, assim, tipo, que você acreditar nas ideias, assim, você receber ideias e passar a acreditar nelas de forma que você não necessariamente queira, assim. Tem a ideia de passar ideias e ideais para as pessoas hoje. Então, nossa educação hoje é muito menos técnica e muito mais de tentar passar ideais do que era na Idade Média. Apesar de a gente ter a ideia romântica de que na Idade Média as pessoas se preocupavam muito mais com ideais do que com questões técnicas, assim. É bem ao contrário.
E espero ter respondido bem nesse vídeo essa questão de educação. Eu poderia falar horas e horas sobre isso, só que eu estaria entrando em detalhes que poderiam não ser interessantes assim. Então, acho que é isso, né? Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Obrigado e até a próxima. Falou!